Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vou atender a um pedido de duas seguidoras, que é a Renata Silva e a Luísa Zulia, que me pediram para mostrar os meus livros da Editora 34. Como vocês podem ver, eu tenho poucos livros da Editora 34, apesar de eu gostar muito dessa editora, mas já que vocês pediram, vocês gostaram daquele vídeo que eu fiz mostrando a minha coleção da Penguin, se você não viu, vou deixar linkado aqui. Eu também fiz um vídeo mostrando a minha coleção da Zahar, também vou deixar linkado aqui. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Não vou falar de forma aprofundada de cada um desses livros aqui, vou só apresentar para vocês o que eu tenho da Editora 34 e fazer breves comentários, tá bom? Então antes de começar a mostrar aquele lembrete, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, eu te agradeço muito, você vai ser muito bem-vindo. Ative as notificações também para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo, mas já fique sabendo que todo domingo e toda quarta-feira, às 6 horas da tarde, tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então se inscreve e fica aí comigo. Vou começar aqui mostrando por esses menorzinhos aqui, né? Esse daqui, Sete contra Tebas, do Ésquilo, é um livro daquela coleção de gregos, é o único das peças gregas que eu tenho da Editora 34. Achei a tradução é do Trajano Vieira, achei a tradução um pouco mais difícil do que as outras que eu já li, se bem que eu já tinha lido uma tradução do Trajano que eu não achei tão difícil, mas essa daqui eu achei um pouco mais difícil, mas nada assim que me impeça ou te impeça de entender o que está acontecendo. Só é um pouco mais difícil, você tem que prestar mais atenção. A história também é muito legal, eu amo teatro grego, né? É assim, espetacular. Eu li esse livro aqui numa semana de desafio que eu fiz, daquele desafio. Eu fazia 7 em 7, agora eu tô fazendo 5 em 5, que é ler 5 livros durante 5 dias, um livro por dia. E aí esse daqui foi um dos livros que eu li, gostei muito, ganhei de presente de uma seguidora muito querida, e ele é bilíngue, né? Ele tem a parte, não sei se vai dar pra ver aí, mas ele tem aqui em grego e aqui em português. Não que o grego adiante muito pra mim, porque eu não faço a mínima ideia, mas é legal, né? Ter uma edição bilíngue aqui. Aí esse outro aqui é uma antologia do Karel Čapek, Histórias Apócrifas. Esse livro é muito legal, gente, muito legal. Os contos, eles, como o próprio título diz, histórias apócrifas, né? Então ele pega histórias já consolidadas aí no imaginário popular, ou até mesmo histórias bíblicas, e aí ele recria essas histórias. Ele vai imaginando outras situações, diálogos, é muito interessante. Tem aqui algumas recriações de Shakespeare também. Inclusive, eu li lá no clube, né, que eu tenho um clube de leitura, que é o Clube MSL, a gente tá lendo alguns livros lá, e eu li alguns textos aqui desse livro para complementar o conteúdo lá, então a gente leu junto com o pessoal. Tem um texto aqui que é referente a Rei Lear, que eu li lá pro pessoal. Tem um outro texto aqui que eu li, qual que foi? O Castigo de Prometeu, que a gente leu Prometeu Acorrentado em janeiro, né? Enfim, livraço, gente. Os contos são muito legais, eu super indico isso aqui pra vocês. O autor, ele é húngaro, deixa eu ver se tem aqui. Não, ele é tcheco, tá? E aqui também a gente tem um outro livro de contos do Dejo Kostoyani, que é o Tradutor Cleptomaníaco e Outras Histórias de Cornel West. Todos os contos são sobre esse personagem, Cornel West. Muito legal esse livro também aqui, diferente. Esse daqui, ele é húngaro. Esse daqui que é húngaro, eu me confundi. O Karel Čapek é tcheco e o Dejo Kostoyani é húngaro. Eu gosto muito da 34 trazer esses autores do leste europeu, porque essa coleção da 34 que a gente conhece, assim, com essas capinhas, são de autores do leste europeu. Tem gente que acha que é dos russos, né? Mas não são só russos, são autores do leste europeu. E aí eu amo essa capa, que é muito linda, né? E as histórias aqui também são bem legais, algumas são bem divertidas. Eu não amei todas, não. Algumas eu gostei bastante, outras eu achei ok. Mas é um livro que eu acho que vale muito a pena também você ler. Muito bacaninha. Aqui a gente tem um Gogol, né? Foi um dos primeiros livros russos que eu li. Não foi o primeiro foi Crime e Castigo, mas foi um dos primeiros.
que também é uma coletânea. Aqui tem 5 histórias do Gogol, o Capote e outras histórias. Maravilhoso, maravilhoso. Eu amei o estilo do Gogol, não sei nem porque que eu ainda não li outra coisa dele, porque eu achei o estilo dele, os personagens dele são histriônicos, são assim, exagerados, aquele humor meio, sabe, meio sem noção. Eu adoro, adoro. E eu acho que esse daqui, pra mim, a literatura russa tem uma cara, e é essa cara aqui, desses contos aqui, sabe? O que eu mais gosto da literatura é esse tipo de conto que ele apresenta aqui. Contos que tem um quê de fantástico, como eu falei, um quê de nonsense. Muito legal, viu, gente? Também indico. Este daqui, Lady Macbeth, do distrito de Mtsensk, do Leskov, é um livro que ele tem inspiração em Macbeth, do Shakespeare. E eu fiz uma experiência muito legal, que eu também fiz com o outro aqui, que já vamos chegar nele, mas eu fiz a experiência de ler Macbeth e depois ler Lady Macbeth do distrito de Mtsensk. Esse título é quase uma dissertação, né? E foi muito legal, porque ele tem uma inspiração, né, lá em Macbeth, mas ele constrói uma história aqui bem diferente da história do Shakespeare, mas a gente consegue entender a referência, e é uma história assim visceral, eu acho que é a melhor forma de definir, muito legal. Façam essa experiência, leiam Macbeth e depois leiam a Lady Macbeth aqui do Leskov. Esse daqui é um livro que eu comprei justamente porque eu amei esse daqui e eu queria ler outra coisa do autor. Aí comprei esse daqui, que é um livro de contos dele, A Fraude e Outras Histórias. Não li ainda. Eu comprei porque eu tava muito louca pra ler outra coisa dele e acabei me atropelando com outras leituras e não consegui encaixar essa daqui ainda. Mas ainda quero muito ler, com certeza. Assim que eu puder, vou dar um jeito. Se vocês já leram, me conta aí se vocês gostaram. Então esse daqui eu não posso comentar muito porque eu ainda não li, mas acho que eu vou gostar. Aqui, Rei Lear da Steppe, que como eu falei, assim como eu fiz com o livro do Leskov, eu fiz com esse daqui é do Turgenev. Turgenev é aquela escrita maravilhosa, eu amo a escrita do Turgenev. E aí a gente leu esse daqui no clube esse ano. A gente leu o Rei Lear, do Shakespeare, e aí logo em seguida lemos o Rei Lear da Steppe. E foi uma experiência incrível. A inspiração desse daqui é bem mais direta do que o do Lady Macbeth. Ele, logo no início aqui da história, ele já fala que ele vai contar a história de um Rei Lear da Steppe. E aí é uma inspiração muito clara, assim, de um homem que ele resolve dividir o que ele tem para as filhas quando ele ainda está vivo, e ele fica esperando uma certa gratidão das filhas ali, que não acontece, e aí a gente vai acompanhando essa história muito parecida com Rei Lear, porém também muito original, apesar de ser muito parecida, da inspiração ser muito clara. É uma história completamente original, que o Turgenev consegue trazer o espírito lá de Rei Lear, só que de um jeitinho russo. É muito legal isso daqui, gente. Inclusive foi nessa imersão que a gente leu um conto desse livrinho aqui, né, também lá que eu falei do Histórias Apócrifas. A gente leu aqui, Goneril, como é que é o nome do... deixa eu ver o nome do conto. É Goneril, Filha de Lear. Então a gente leu esse conto aqui também para complementar lá o conteúdo do clube. Foi uma experiência incrível. Aqui tem os Dostô. Aqui a gente tem Crônicas de Petersburgo, foi um presente do Rude e eu não li ainda. Rude, meu Deus, me perdoa, mas eu ainda não consegui ler. É um livro de não ficção, né? Onde a gente vai ter aqui crônicas do Dostoiévski. Opa, o bilhetinho do Rude até caiu aqui. Mas também quero muito ler, também gosto muito dessa capa, é uma das que eu mais gosto. Tem gente que não gosta das capas da 34, né? Mas eu gosto, até aquelas ali que é meio um rabisco, assim, eu gosto bastante da identidade, assim, dessa coleção Leste. Acho muito bonito, acho que fica bonito também as lombadas, né? Coloridinhas, enfim, gosto. Esse aqui ainda não li, então em breve lerei, tá, Ruth? Aí outro Dostô. Essa aqui é uma novelinha, é uma história desagradável, uma história muito engraçada essa daqui, que tem uma certa melancolia. E se você já me acompanha há algum tempo, você já deve ter me ouvido falar que eu adoro isso. Histórias que unem humor e
tantico de tragédia também, como Dom Quixote, como o Grande Mentecapto, Cândido ou Otimismo, do Voltaire, enfim, eu gosto desse tipo de história. E aqui a gente tem muito isso, um cara que ele vai entrar de penetra numa festa de casamento e aí ele percebe que na verdade é a festa de casamento de um funcionário dele, ali, de uma repartição pública, e aí tem aquela questão de hierarquia, ele começa a beber muito e o cara que tá casando fica incomodado com a presença dele ali, mas como tem essa questão de hierarquia, não tem como ele expulsar o chefe dele de lá. Então a gente vai acompanhando aqui. Então é um livro que ele começa muito engraçado, a gente fica pensando, meu Deus, que pataquada, mas aí ele vai ficando um pouco mais melancólico e vai trazendo algumas discussões mais interessantes. Muito legal esse livro aqui. E ele é curtinho, ó, pra quem tem medo aí de Dostoiévski, pode começar por esses curtinhos, mas não precisa ter medo de Dostoiévski, tá, gente? Porque ele é muito maravilhoso. Aqui também do Dostoiévski, O Meu Crime e Castigo, ele não é da editora 34. O Meu Crime e Castigo, ele tá ali, ele é da Martin Claret, é uma tradução do Oleg Almeida que eu gosto bastante. Mas eu tenho aqui da 34 Os Irmãos Karamazov, que eu optei por comprar essa edição aqui, que vem o box, com 2 volumes, ó, o volume 1 e o volume 2. Eu optei por essa porque tem também o volume único na editora 34 também. Mas eu optei por essa porque o volume único, olha, ele é bem grande, tá vendo? E aí pra ler assim fica mais confortável do que aquele livro muito grande que fica muito pesado, né? Então eu acabei optando por essa edição aqui. Mas é a mesma coisa se você quiser essa ou se você quiser o volume único, tá? Aí depende da sua preferência. Eu amei esse livro. A gente leu ele no clube em anos passados e, inclusive, a imersão desse daqui está disponível. Se você quiser adquirir ela separadamente, ela está disponível lá no Pocket, que é minha lojinha de imersões virtuais. Eu não sei se vocês já conhecem, mas eu tenho uma lojinha de imersões virtuais onde você tem alguns livros lá que você pode ler junto comigo, né, contando com o meu apoio. E aí, para cada imersão, você vai ter um documentário sobre o autor, tem a parte de análise da narrativa, a gravação das nossas lives de leitura que a gente fez lá no clube. É um conteúdo bem completinho, é bem interessante. Depois vai lá dar uma olhada no Pocket. O link fica sempre na descrição dos meus vídeos, tá? E a gente tem disponível a imersão aqui em Os Irmãos Karamazov, uma história que é um romance policial, mas que não foca na investigação, é porque acontece um crime aqui num determinado momento da narrativa, nessa família aqui, essa família Karamazov que está envolvida, é uma família bem disfuncional, então a gente vai ter que descobrir quem cometeu aquele crime e por que cometeram aquele crime. E aí a gente vai acompanhando então os personagens, um muito diferente do outro, e aí como eu tava falando, é um romance policial, pode ser considerado um romance policial, ele tem um pouco dessa estrutura, só que a maior investigação aqui é a investigação psicológica dos personagens, coisa típica de Dostoiévski, né? Ele gosta dessa questão psicológica, a construção psicológica dos personagens dele são sempre assim muito interessantes, complexas, e aqui a gente tem isso. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso. A gente tem um personagem que ele é mais descrente de tudo, um niilista. A gente tem um personagem que é totalmente o contrário, né? Ele vive a questão da religiosidade com muita força. Tem um personagem que ele é mais largado, tem um personagem que ele tem um ressentimento com relação a coisas do passado dele, ao não reconhecimento dele como um membro da família, enfim, tem de tudo aqui e com personagens muito bem construídos, principalmente na questão psicológica. É delicioso esse livro, delicioso, gente. Aqui mais um Dostô, que é O Adolescente. Esse livro aqui é um dos grandes romances do Dostoiévski, né? Ele tem 5 grandes romances e mais um monte de obra, mas ele tem o que a gente considera os 5 grandes romances do Dostoiévski. Eu tenho até um vídeo aqui que eu falo sobre quais são esses 5, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. E aqui esse é um dos 5 grandes romances do Dostoiévski. Comprei
para ler imediatamente, porque estava muito interessada no livro. Li? Não consegui encaixar essa leitura até agora, mas é aquela coisa, né, gente? Uma hora a gente encaixa, tá aqui à minha disposição, uma hora a gente encaixa. Parece que é um romance de formação. Tô muito curiosa, porque eu adoro romance de formação. E do Dostoiévski, a coisa que o Dostoiévski faz melhor é construir esse lado psicológico do personagem. Então imagina ele fazendo um romance de formação que serve justamente para essa construção do caráter, né, do amadurecimento do personagem. Eu acho que vai ser incrível, gente, mas esse aqui ainda não li. Mais um Dostoiévski. A minha coleção da 34 é praticamente do Dostoiévski. Aqui eu tenho contos reunidos que são, pelo que eu entendi, todos os contos do Dostoiévski. Agora eu não sei se são todos mesmo, eu entendi que são todos. Esse aqui eu já li, muito legal, inclusive para conhecer o autor, mais uma vez, tem gente que tem medo, né? Não precisa. Mas se você quiser conhecer talvez pelos contos, sempre é uma boa pedida conhecer um autor pelos seus contos. Porque são histórias rápidas, você não vai ficar sofrendo, querendo terminar aquilo ali na marra, né? Então você pode começar aqui. E esse livro aqui é interessante, inclusive, porque a editora 34, ela tem algumas edições que são separadas de histórias que tem aqui dentro. Então você não precisa ficar comprando várias edições. Você compra essa aqui que você já vai ter todas as histórias. Por exemplo, tem aqui que eu sei Boboque, que é um livro que tem também uma edição separada, mas se você comprar essa daqui já tem. Deixa eu ver mais qual que tem aqui. A Dócil também, eu acho que tem edição, que tem ela. Tem O Sonho de um Homem Ridículo, que eu também acho que tem edição separada. Enfim, gente, tem algumas histórias aqui que tem também as edições separadas, mas aí você economiza seu rico dinheirinho e consegue todas as histórias dele aqui numa edição só, maravilhosa. Então fica essa dica aí pra vocês, tá? E por fim, o último livro que eu tenho da editora 34 é essa maravilha aqui, O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Esses nomes russos eu fico aprendendo como que fala, mas é muito difícil imitar o sotaque russo, então eu prefiro falar brasileirado mesmo. Por exemplo, o Dostoiévski tem um som meio de A, né? Dostoiévski, uma coisa assim. Eu prefiro falar abrasileirado, então o Mikhail Bulgakov, Mikhail ainda é mais fácil de falar. E esse livro aqui, O Mestre e Margarida, a gente fez uma leitura coletiva dele aqui, quando as leituras coletivas ainda eram abertas, então a playlist dele tá liberada publicamente aqui, se você quiser ler e acompanhar a playlist, eu acho que é uma experiência sempre muito legal. E é um livro que ele tem de tudo, ele é assim, ele foi a minha melhor leitura do ano que eu li, que eu já não lembro mais qual ano foi, mas ele tem um pouco de drama, um pouco de fantasia, um pouco de terror. Ele tem uma releitura da Bíblia, porque o mestre, ele está escrevendo um livro que é uma releitura de uma parte da Bíblia, e a gente tem esse livro do mestre aqui dentro do livro, então é um livro dentro do livro. A gente tem discussões filosóficas. Gente, é tudo de bom esse livro aqui. Ele é uma miscelânea de tudo que tem de melhor na literatura, porque ele é incrível, ele propõe reflexões muito bacanas, ele é divertido, ele é ágil, é um livro que acontece muita coisa a todo momento, mas ele não perde a profundidade por causa disso. É a história do diabo que vai chegar em Moscou junto com seu séquito ali, e aí por onde ele passa é só confusão, né, gente? E aí, entremeado aqui na história do diabo passando por Moscou e causando ali na vida das pessoas, a gente tem também a história do mestre e da Margarida, que são amantes apaixonados, impedidos de viver o amor dele. Então a gente tem essa história em paralelo. Gente, parece uma grande confusão, é uma grande salada de fato, mas que deu muito certo mesmo. Então fica aqui a minha indicação também. Você pode ver que as minhas experiências aqui com a editora 34 foram muito positivas, né? Então eu até agora pensei, por que eu não tenho mais livro da 34? Eu vou resolver isso, eu vou adquirir mais livros da 34, mas por enquanto é isso daqui que eu tenho. Me conta aí se você já leu algum desses livros, o que você acha da editora, se você gosta, se você prefere outras edições, tá bom?
Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Renata e Luísa, espero que tenha ficado do gosto de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.